Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, sejam muito bem-vindos aqui ao Espaço Contar. Esse aqui é o Desafio Monteiro Lobato, onde agora no mês de outubro eu estou contando todos os livros infantis do Monteiro Lobato. O livro de hoje é A Reforma da Natureza. Nesse livro, o Monteiro Lobato vai usar um tema real, que é a Segunda Guerra, misturado com a imaginação, é claro. Quando a Guerra da Europa terminou, os ditadores, reis, presidentes cuidaram de uma discussão da paz. Reuniram-se, tá? Imagina isso, reuniram-se e o rei Carol da Romênia teve a ideia de convidar Dona Benta e tia Anastácia, porque são as mais humanas do mundo e grandes estadistas. Gente, isso é genial. Tudo aquilo que eu falei nos outros livros, dessa coisa do preconceito estrutural brasileiro, tá exposto, né, na obra de Lobato, mostrando a relação, as descrições muito agressivas lá com a tia Anastácia e ela não reagindo, né? Uma coisa assim muito difícil de ler nos livros, né? De você, como que eu posso falar, passar por cima disso e continuar a se divertir com a história. Nesse livro, ele fala que os grandes reis, ditadores e todo mundo que estava querendo entrar em paz chamam justamente as duas pessoas, as duas estadistas, Dona Benta e a tia Anastácia. Então, para você ver a importância da tia Anastácia, ela foi chamada também para resolver o problema da guerra. Outro fato que entrou aqui nesse livro é considerar o sítio como uma república. Vamos dar mais uma lidinha aqui, ó. A pequena república que elas governam sempre nadou na maior felicidade. Para que ensinem o segredo, chamamos elas, porque para que ensinem o segredo de bem governar os povos. Então, uma pequena república o sítio. Genial, né? O Duque de Windsor disse que a duquesa leu a história maravilhosa do país. Então já está considerando um país, né? Então, e ela, a duquesa, leu a história, leu o livro. Um verdadeiro paraíso na Terra. E também estava convencida que unicamente por meio da sabedoria da Dona Benta e do bom senso da tia Anastácia, o mundo poderá ser consertado. Ai, gente, fala sério, que genial isso. Eis explicada a razão do convite de Dona Benta e tia Anastácia e do Visconde para irem representar a humanidade, o bom senso na Conferência da Paz de 1945. Dona Benta, é claro que ela aceita o convite. Mas, para surpresa da Dona Benta e de todos, Emília decide não ir. Ela dá a desculpa de que ela não quer ir porque senão vai ser para evitar escândalos. Porque você sabe que a Emília não tem papas na língua, né? O pessoal, tudo bem, né? Aceita. A Dona Benta é uma pessoa super democrática. Se a Emília quer ficar, ela deixa a Emília ficar. A Narizinho já acha que a Emília vai aprontar. Mas mesmo assim, elas vão deixando o Quindim e o conselheiro, que é o burrinho, tomando conta meio que da Emília. A Emília, assim que eles saem, ela já quer fazer um plano. Que desde que ela leu a fábula do reformador da natureza, que tá lá no livro das fábulas, né? Livro Fábulas do Monteiro Lobato, que a descrição tá aqui no link. Quando ela leu essa fábula do reformador da natureza, do Américo Pisca-Pisca, que queria mudar tudo, daí ele colocou a abóbora numa árvore e quando acordou, tava dormindo, a abóbora caiu na cabeça dele e viu que não devia estar fazendo isso. Ela se inspirou, ela falou, quando eu estiver sozinha no sítio, eu vou pegar e vou usar essa reforma, vou fazer a reforma direito. Se Américo Pisca-Pisca não sabe de nada. Até tá descrito no outro livro, entende? Então, ele sempre faz essas costuras. Deu a inspiração? Então, ele botou em prática a inspiração aqui no livro A Reforma da Natureza. A Emília, ela acha que o fabulista é um medroso e que ela criou essa fábula para explicar o medo dele, para se convencer, assim, para fortificar o medo dele. Ah, sei lá, gente, ela quis dizer assim, que ele fez essa fábula porque ele é um medroso e ele queria justificar o medo dele, tá? Ele queria justificar o medo dele aí. Então, por isso ele criou essa fábula. E ela achava aquilo tudo errado e que ela ia conseguir fazer uma reforma muito melhor, porque ela achava que a natureza era toda torta.
Para isso, ela já estava se comunicando por cartas, ela escrevia numa máquina de datilografia, né, da época. E ela escrevia, se correspondia com uma menina do Rio de Janeiro que se chamava Ranzinha da Silva. Ranzinha porque era o apelido dela, que era muito magra, parecia uma rã, uma perninha de rã, né? E a menina era emiliana, como dizem. Ela lia todos os livros da Emília, também era do contra, tudo era do contra. Brincava com as palavras e desconstruía as palavras. O estilo da Emília. E elas conversavam já há tempos. A menina também estava pensando em reformas na cidade, assim, desde que leu também a fábula do Américo Pisca-Pisca. E a Emília convidou ela para passar uma temporada lá e para ajudar ela a fazer as reformas da natureza, que ela acha que ela vai começar no sítio como um laboratório. Se tudo der certo, ela vai espalhar essas reformas para o resto do mundo. Então ela pega e manda nessa cartinha que ela manda pra Ranzinha, ela manda um pouquinho do pó de pirlim-pim-pim pra ela, né, usar o pozinho e vir pro sítio. Explica que é pra ela dividir no meio, que é um pra ir e um pra voltar. Ela pega, usa o pozinho e ó, vai lá pro sítio. Quando ela chega, eu acho tão bonitinho que ela chama Emília, Emilinha, Emilouca. Eu não sei se é louca ou loca, né? Mas eu li como louca, porque não tinha acento. Achei muito engraçado. E elas começam lá a reforma delas. Primeiro elas pensam... é muito criativo, gente. Elas pensam em colocar olhinhos nos dedos. O olho só na frente e não ter olho na nuca é um erro. Então elas começam a bolar. A reforma que a Emília quer fazer, a primeira reforma, é o passarinho ninho. Que em vez de ter as costas convexas, o passarinho teria as costas côncavas e podia colocar um ninho dentro. O rabo seria flexível, que podia ser de telhadinho, tá? E seria o macho que ia ficar carregando. Por quê? Porque a Emília, isso é interessante no Monteiro Lobato, é uma boneca feminista, é uma menina feminista. Então ela acha um cúmulo os homens sempre se darem bem, as mulheres sempre serem prejudicadas, desde o começo dos tempos, né? Então o macho que carrega o ninho, porque a fêmea já teve o vinho, então é o macho que tem que ficar cuidando. Tá? Então é uma outra faceta muito interessante da Emília, assim, um ponto a favor da Emília, muito bom. A Ranzinha fala que um olho podia ser na nuca, ela fala que podia ter múltiplos olhos, que podiam ter olhos nas pontas dos dedos para ver as frechinhas, que o minguinho não faz nada, podia ter um olhinho na ponta do minguinho. Mas daí a Ranzinha diz que podia ser muito dolorido, porque, né, suja, entra cisco e tal, porque os dedos são, né, vão para muitos lugares. Daí a Emília quer pôr dedal nos dedos para solucionar. Só que com o decorrer das modificações, por exemplo, a vaca mocha, a Emília ela decide fazer a Ranzinha, ela quer pôr torneira para facilitar para beber, né, o leite. Mas a Emília é uma bonequinha ecológica, então ela acha ridículo, porque ela acha que não é que a mocha ela tem o leite dela, ela não vai fazer transformação para facilitar para as pessoas que se aproveitam do leite dela, assim, porque ela quer fazer modificações para os bezerrinhos. É muito interessante já naquela época essa coisa do abuso do poder, assim, essa reflexão do abuso do poder do homem sobre os animais, né? Muito legal também, ponto pro Lobato. A Emília decide fazer as tetinhas não para baixo, mas para direita e para esquerda, para ser mais fácil para os filhotinhos. Daí elas resolvem manter um equilíbrio e a Ranzinha coloca torneirinhas de um lado e do outro para os bezerrinhos. Outra coisa interessante, assim, elas vão fazendo muitas modificações. Elas vão tirando a pulga. A pulga ela tem um salto muito alto, então ela faz a pulga parar com o salto no meio e ficar paralisada. Daí você chega ali, ó, a pulga fica parada no ar, assim, você pega pulgas no ar e faz aquele estalo, assim. Tem gente que acha nojento, né? Eu também. E também com baratas, assim, que fazem esses estalos. Mas não vem ao caso. No livro tem, tá? Cenas fortes de barata. Não são fortes. Nada comparado a Clarice Lispector. Nada. Mas genial, amo. Te amo, Clarice. Ela tira as asas dos pernilongos e das moscas para ser mais fácil de matar.
inúmeras criações. Daí ela faz coisas interessantes também, como a criação da chaleira da leiteira que apita. Não sei se já existia na época ou se foi a primeira vez inventada no livro. Se você souber, se você é um historiador, comenta nos comentários aí, faz um comentário dizendo se já tinha sido inventada a leiteira que apita. Uma coisa genial, ela queria tirar o peso das coisas e a cadeira voou e foi pro teto por causa da ação da gravidade. Para explicar a ação da gravidade, fica muito legal também a cadeira lá no teto. Outra ideia são os livros comestíveis, que você leria o livro e depois você comeria o livro e teria gosto de café, carne, sopa, assim, vários gostos, vários sabores. Então elas vão modificando as coisas, né? E você, com um detalhe, o rabicó também elas tentam modificar, só que com uma crítica muito grande da Emília, porque a Ranzinha ela gosta daquela de deixar enfeitadinha, ela quer brincar com a natureza. E a Emília não, ela quer fazer mudanças, mas com bases científicas, ela fala. Ela é séria, ela quer melhoramentos, ela não quer só pra bonitinho brincar. A Ranzinha, ela brinca e quando a Emília vê o quindim, o rinoceronte, tá com pernas diferentes, uma perna de pato, uma perna de tartaruga, sei lá, e não consegue nem andar direito. Daí a Ranzinha falou, você vai desmanchar isso aqui? Porque ela critica, né? Ela fala que ela quer uma coisa séria, não brincadeiras, que essa menina é maluca, que a Ranzinha é maluca. Ela falou assim, olha, pode ser que até daqui a pouco eu conserte, mas agora eu não vou, porque no livro da chave do tamanho, tem o link aqui embaixo, ele votou nulo e eu perdi a minha votação por culpa dele, então ele vai ficar um pouquinho castigado, porque ele é vingativa, gente, é vingativa demais, cruel, vingativa. Daí ela deixa o quindim por um tempo ali. Nisso faz um monte de mudanças, como eu disse, volta o pessoal que foi pra conferência lá, que foi todo o resto da família, resolveu o negócio da guerra lá, e parece que deu tudo certo e tal, só que pra espanto delas, quando elas chegam, a cadeira tá lá no teto, a tia Anastácia puxa, fica igual elástico, voltando, não consegue descer, e vão arrumando, o passarinho veio reclamar, daí a dona Benta arruma, as jabuticabinhas reclamam porque ela coloca as jabuticabas como abóbora no chão e elas não querem, as abóboras também, né, tem que ficar pro chão, todo mundo reclama, então os bichinhos começam a reclamar, é uma graça, assim, os bichinhos, as frutas, tô falando assim também, mas tem coisas que ela acha legal e mantém, a pulga parando no ar, as moscas sem asas para ser mais fáceis de matar, os pernilongos também sem asas porque é mais fácil de matar. As formigas são os únicos seres que ela acha tão perfeito que ela não quer modificar. A leiteira, a tia Anastácia curte e deixa lá apitando. Não sei também, eu acho que foi o Monteiro Lobato que pescou essa ideia aí do inconsciente coletivo, porque eu tenho certeza que as ideias ficam no inconsciente coletivo, né? No imaginário popular, no inconsciente coletivo, elas ficam no ar, e você que tá querendo escrever, que você que é um artista, você que é um filósofo e tal, você pesca as ideias, as pessoas vão pescando as ideias, assim, que estão no ar, assim. Acho interessante esse raciocínio poético. Acho que a física quântica tá por aí, mas não veio a casa. Então, ele fala também sobre as fechaduras, não usar mais chave e falar abre de sésamo, que seria o interfone, né, da época, abre de sésamo. Então, coisas que muito bacanas. Então a dona Benta conserta o que ela acha que tá errado e mantém algumas coisinhas que fica muito legal. Daí tem a segunda parte da Reforma da Natureza. Quando o Visconde chegou dessa viagem, o que aconteceu? Ele falou com muitos fisiologistas, muitos pesquisadores, e ele se apaixonou pelo corpo humano. E nisso ele vai fazendo uma viagem assim sobre as glândulas, glândula pineal, todas as glândulas. E ele chama a Emília e a Emília, usando faz de conta,
transforma o binóculo da tia Anastácia no microscópio e eles começam a estudar as glândulas e fazer com um caquinho de vidro, assim, ele começa a fazer como se fosse um bisturi e começa a misturar abrir os bichinhos e colocar as glândulas, assim, a glândula do crescimento e tudo mais. Só que dá uma enxurrada e leva os bichinhos pra fora, pra longe. Eram mais ou menos uns 20 bichinhos. E pra quê? O assombro vira tipo um filme de terror. Eu acho muito interessante, até pra uma pessoa que quisesse adaptar e fazer um filme de terror, os insetos gigantes, porque começa a pular, assim, aparece uma pulga do tamanho de uma anta, assim, tipo, uma hora ela tá num lugar, porque o pulo dela fica gigantesco, é proporcional ao tamanho dela. Então, uma centopeia, eles fazem um concerto de tirar 6 pernas de uma centopeia e enxertar numa minhoca. Essa centopeia gigante, ela só tem 94 pernas. Nossa, então é muito interessante. Ela fica gigante, com 20 metros. A minhoca também fica gigante, só que ela não consegue, fica tipo uma montanha-russa, por causa que aqueles pés ficam. Não é muito bom aqueles pés pra ela, não consegue entrar no buraco, então ela fica toda desengonçada. Então é muito interessante. Aparecem notícias no jornal desses bichos gigantes. E a dona Benta vai desconfiando, porque a Emília vem com esses assuntos de glândulas e tal. Até que a dona Benta falou pra ela, manda ela arrumar. Ela fala, não, você tá muito ditadora, vá arrumar. Voltou, falou com esses ditadores, com esses reis, com esses ministros e voltou ditadora e tal, porque ela não respeita ninguém, né, Emília? A Emília, o que ela respeita são os argumentos, né? Só que a Emília acalma a dona Benta dizendo que não precisa se preocupar, que esses seres não podem procriar, são estéreis e que logo vão morrer e que já vão desaparecer, vão virar lenda, e que essa culpa não é dela, é culpa do Visconde e tal. Daí chega um cientista que tá procurando assim, o que tá acontecendo, e ele quer levar esses bichos para um zoológico. E ele conversa com o Visconde, se assusta quando vê que um sabugo que fez toda essa mudança, olha dentro do tronco oco da figueira, que é onde está o laboratório do Visconde e tal. É mais ou menos isso a história. É muito legal, vale muito a pena, tá? Eu super indico esse livro. Se você quer despertar a curiosidade do seu filho, um passo muito legal, filho ou da sua criança interior, como eu sempre digo, ou do seu aluno, você compra um microscópio e você começa a testar possibilidades, assim, tipo de ver folhas e tal. Vem já, né, umas lâminas com algumas coisas dentro da lâmina para você observar no microscópio. Microscópio, telescópio, lupa. Gente, isso incentiva muito a imaginação, ainda mais com uma história dessas, né? Então essa história é uma base que você pode fazer 1000 coisas. Se você quer que o seu filho saiba alguma coisa sobre biologia, né? Sobre essa coisa de saber do corpo, de imaginar como poderia ser, de incitar a criatividade, é isso que o Monteiro faz, né? Isso é genial. Eu esqueci de falar que o uso do faz de conta que fez o Visconde fala pro cientista que o uso do faz de conta que ajudou isso a acontecer, pro cientista de verdade, né, entre aspas, que o faz de conta que ajudou isso acontecer. E para ele não se assustar, é para ele fazer de conta que tá tudo normal, que ele entendeu. Fazer de conta que ele entendeu as coisas, que daí ia dar tudo certo. E foram comer um bolinho. E uma coisa agora que eu tenho para criticar desse livro, embora eu ache ele maravilhoso, como eu digo, é que na parte dos livros comestíveis, o Monteiro Lobato ele faz uma coisa que é da época, assim, também da época, mas a gente tem que fazer esse recortezinho, que a dona Benta vai consertar os livros comestíveis e ela acha que alguns livros podem continuar comestíveis, os livros, entre aspas, ruins. Então, essa coisa de você tem no Monteiro Lobato de valorizar o erudito, de dizer o que é bom, o que é ruim. Bom e ruim na visão dela, né, gente?
Não quer dizer que seja bom ou ruim. Era um pensamento da época, isso de superioridade dos clássicos, de superioridade do saber acadêmico. Então era uma parte do... Eu tive que contextualizar isso para fazer esse recorte. Mas o livro é maravilhoso, eu super indico. Agora sim. Tchau, tchau. Até o próximo.